Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Hopecast, o seu podcast de impacto social de verdade. Pessoal, como sempre aí, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Esse é o último Hopecast do ano, né? Então é bem especial, com um grande parceiro nosso aqui, Felipe Nunes. Queria fazer alguns agradecimentos aí por todo o trabalho, né, que foi feito durante esse ano, principalmente aí o pessoal da Zeladoria do Planeta e o pessoal da Prefeitura de Bueno Brandão, que estamos aí, enfim, iniciando, na verdade já iniciamos aí a seleção dessa nova turma que será feita na cidade de Bueno Brandão, com objetivos fantásticos de crescimento econômico na região, para transformá-la em polo de tecnologia e referência de mão de obra em programação e inteligência artificial. Pessoal, muito obrigado para todo mundo que participou, de Djalma, Daniel Lisbem, todo mundo que de alguma forma aí se envolveu durante esse ano nesse projeto maravilhoso. Fica aí já o nosso agradecimento. Agradecimento também à Fast Frame, como sempre, né, nossa patrocinadora aqui do Hopecast, né? Para quem não conhece, a Fast Frame está aí em diversas cidades no Brasil, né? É uma franquia com diversas lojas que não só emoldura seus quadros, suas telas, suas imagens, mas também objetos, o que faz aí você poder trazer para a sua sala, para o seu ambiente, algum objeto, algum presente, algo que te remeta, né, alguma história, alguma emoção, você pode trazer aí para enfeitar a sua casa. Então, quem não conhece, procure aí Fast Frame, é super bacana, um serviço impecável. E queria já apresentar aqui Felipe Nunes, está com a gente, vice-presidente de responsabilidade e impacto social da Sucesso Minas, né, e fundador da Topo Ambiental. Já que a gente está falando da Fast Frame, já vou aproveitar aqui para entregar o nosso Muito obrigado. presente de todos os Hopecasts, né? Esse presente aí a gente entrega para todos os nossos convidados, porque a gente entende, né, que a gente transferindo o que está nas nossas cabeças para a sociedade, né, é o papel do Hopecast, né? Quem quer participar do impacto social, seja desenvolvendo projetos, ou seja, participando de projetos, né, que são geralmente as pessoas que vêm aqui, a gente transferiu o que está dentro dessas cabeças para a sociedade. É muito interessante porque quem está buscando por isso tem algum lugar, né, para buscar informação e entender como inserir no mercado. Gente, Felipe Nunes está com a gente aqui, é uma pessoa que vem aí ao longo do ano conversando bastante com a Hope, abrindo portas e encontrando caminhos junto com a gente, com um propósito muito parecido com a Hope. E está aqui, eu queria fazer uma pergunta bem ampla para que ele possa iniciar essa conversa, né? Como que o impacto social entrou na sua vida? Bom, antes de mais nada, agradecer imensamente o convite para estar aqui com você hoje. Me dirigir aí à sua audiência, né, a sua grande audiência. Para mim um enorme prazer estar aqui. O que a gente puder contribuir nesse bate-papo vai ser aí de grande valia como aprendizado para nós também, tá, Guilherme? Antes de mais nada, antes de entrar na sua pergunta, você falou aí de sinergia, né, da Toupa Ambiental, que é a empresa que eu fundei. E a gente atua com regularização ambiental há muitos anos, né? Há mais de 20 anos eu tenho experiência como consultor na área socioambiental. E quando a gente fala de impacto social, vem logo à cabeça da gente aquele pensamento de transformação num curto período de tempo, né? Isso é uma tendência que a gente já começa a vislumbrar. E nada melhor do que a tecnologia como instrumento para isso, né. Então, quando a gente fala em tecnologia, em impacto social e em transformação de fato, a gente está falando a mesma língua com certeza, tanto Hope quanto Topo estamos muito alinhados, né, com toda certeza. Em relação a como que o impacto social de fato entra na minha vida. Como eu trabalho há mais de 20 anos com, estudos de impacto ambiental, estudos de impactos socioambientais, a gente percebe que, bom,
os programas sociais de empreendimentos de infraestrutura de grande porte, muitas vezes, eles vêm como uma condicionante da licença, tanto de implantação quanto de operação desses empreendimentos, né. Então vamos dar um exemplo aqui, uma usina hidrelétrica que vai ser implementada num determinado rio, ela precisa fazer o barramento desse rio, e aí você tem a formação de um reservatório, né. Você tem que muitas vezes, realocar aquelas comunidades que estão ali dentro da faixa de inundação, né, do reservatório. E para isso existe uma série de programas assistenciais e até mesmo de recapacitação dessas pessoas para viverem diante dessa nova realidade, né. Você tem um exemplo recente aí na história do Brasil, que foi a usina de Belo Monte, né, que, se não me engano, o programa fundiário lá, ele abordava 600.000 famílias, então olha o tamanho do impacto social que o empreendimento desse gera, né. Muitas vezes, assim, isso faz parte da rotina da gestão ambiental, destes empreendimentos. Só que muitas vezes, e aí foi isso que eu verifiquei ao longo do tempo, isso traz, uma característica não muito agradável desses programas ambientais, que são, eles adquirem um caráter meramente registral, ou seja, os programas sociais que são implementados, muitas vezes eles não têm ali, ao final, muitas vezes, grande parte das vezes, você não tem ali ao final do desenvolvimento desses programas, as conclusões, os métodos claros e a possibilidade de replicação daqueles programas em outros cenários. E aí a gente tem que entender aí que nós temos vários Brasis dentro de um Brasil, né, e várias, especificidades culturais, vocações tradicionais, enfim, que as diversas comunidades que compõem a nossa sociedade têm. Então eu acho que, eh, dentro dessa perspectiva, eu comecei a pensar em como trabalhar, de fato, para modificar positivamente as sociedades às quais, né, os programas sociais, são destinados. E aí vem uma série de questões, né. Um bom projeto, para ele ser considerado sucesso, na minha visão, ele precisa ter, uma traqueabilidade, ou seja, o método dele tem que ser muito bem definido, e você tem que ao atingir os objetivos propostos, você tem que conseguir também replicar isso e transformar, portanto, aquela experiência, aquela vivência de transformação em uma tendência, de conhecimento. Então, assim, é assim que se transforma. Nós temos um exemplo, tem aquele livro O Banqueiro dos Pobres, não sei se você já ouviu dizer, que conta a história de uma instituição que, inclusive virou um enorme banco de desenvolvimento social na prática, emprestando dinheiro para a comunidade desbancarizada, né. E isso num primeiro momento traz um entendimento de: olha, uma pessoa que não tem conta em banco, como ela pode receber um empréstimo? E o resultado fim de uma ação tão simples como essa é de uma transformação gigantesca. Então, assim, são muitas vezes ações simples que a gente precisa fazer, mas com qualidade, com metrificação de resultados e com a possibilidade de replicar também esses projetos para outras realidades. E aí, quando eu encontro com a Hope e vejo esse processo de transformação tão bonito que vocês estão fazendo, né? Aí isso aí já vira algo até de propósito de vida realmente, e a gente teve, né, a possibilidade de desenvolver aí alguns projetos, inclusive dentro da Sucesso, que nós vamos falar aqui também, no sentido de promover esta este impacto social na prática para, se Deus quiser, aí todo o território nacional. Você falou de hidroelétricas e tem uma dúvida que eu tenho. É uma dúvida, é uma limitação de entendimento, e eu queria que você ampliasse isso um pouco. Quando a gente fala sobre empresas que precisam fazer projetos, né, de compensação e de impacto social positivo, porque naturalmente causa algum impacto negativo,
a gente sempre pensa, né, hidrelétrica, mineração Minerações, e tal. estradas. Mas eu queria que você falasse um pouco disso. Qual o tipo de empreendimento que abrange nesse universo? Se eu for fazer um prédio, ele tem também esse tipo de impacto? Qual é o tipo de empreendimento, de empresas que precisam fazer essas devoluções geralmente e que de uma forma ou de outra é a base, pelo menos que eu tenho entendido, é a base para a gente conseguir realmente, a partir da iniciativa privada, fazer modificações em prol da sociedade, né. Existem outras formas? Existe, mas é desses trabalhos de impacto positivo a partir de algum tipo de impacto negativo, essa compensação, que eu vejo que é onde está o a base financeira para conseguir projetos relevantes. Qual que é essa amplitude? Que empresas são essas? Qual o tipo? Onde elas estão? Bom, hoje no Brasil, quando se trata de empreendimento de impacto, ele tem um impacto ambiental e um impacto social, né. E, de acordo com a tipologia de cada empreendimento, você vai ter impactos ambientais e sociais diferentes, né. Então isso tudo, depende muito do espaço territorial o qual se destina àquele empreendimento, das características, tanto para a implementação quanto para a operação desses empreendimentos, né. E, muitas vezes o arcabouço normativo técnico do momento. Eu costumo dizer que o licenciamento ambiental é uma oportunidade, porque é tamanha a imprevisibilidade jurídica que existe hoje no Brasil, que você praticamente flutua diante das normas para se licenciar um determinado empreendimento. Isso acontece por quê? Primeiramente, porque as normas elas estão sendo modificadas constantemente. Isso é até bem razoável de se entender por conta, de vivermos, né, num dinamismo, eh eh, enfim, normativo, natural, né, de uma sociedade que vai avançando. Mas também tem o entendimento das equipes técnicas que estão vinculadas aos diversos órgãos intervenientes do processo de regularização, ou seja, do processo de concessão das licenças, né. Então, por exemplo, um prédio, como você colocou, assim, de bate pronto, eu consigo perceber que um dos impactos que você tem social é o trânsito, né. Sim. E não somente, no que diz respeito a alteração da rotina daquelas pessoas que vivem naquela região, mas também com relação à emissão de gases de efeito estufa, porque se você tem um aumento de retenção de trânsito, você tem também um aumento, né, hoje a nossa matriz, de transporte ela é por combustão, né, por combustão de combustíveis, gasolina, álcool, etc. Então você tem sim a emissão de gás de efeito estufa. E, bom, quando a gente parte para uma mineração, né, você tem aí uma série de outros impactos, de outras características, que têm impacto não somente locais, mas regionais também, né. E da cadeia logística que vai estar ali atrelado àquele processo de exploração mineral. Então, existe, uma série de roteiros a serem seguidos por empreendedor nas diferentes fases do desenvolvimento de um projeto de implantação de um empreendimento de grande porte ou de pequeno porte, o que seja. Então são vários ritos que ocorrem. Mas como eu falei na abertura, o que a gente vê hoje é que o resultado daqueles programas que são condicionados, às licenças, ou seja, o empreendedor para continuar com a licença de operação que seja válida, ele tem que executar determinados programas por um determinado tempo. E qual que é a forma de se formalizar, o desenvolvimento desses programas? São relatórios semestrais ou anuais que são fornecidos aos órgãos e esses órgãos vão, a partir da análise desses relatórios, dar o check lá se tá ok para continuar operando ou não. Mas aí a gente vai encontrar um outro desafio que são as equipes técnicas, né. Hoje os órgãos trabalham com equipes
que muitas vezes não conseguem abarcar aquela altíssima demanda de análise, né, que se tem. E também, por outro lado, há que se dizer que existe também um baixo potencial técnico de envolvimento desses profissionais com aquelas temáticas que A envolvem. gente pode dizer que as empresas que precisam fazer o licenciamento, né, e acaba tendo que fazer essas compensações, está diretamente ligado a uma ocupação de um espaço físico grande. Uma empresa de tecnologia, por exemplo, pode precisar fazer algum tipo de licenciamento, uma empresa que não está, vamos dizer assim, tendo uma grande obra ou alterando o meio ambiente. Isso vai Ou, depender do espaço ao qual ela está inserido, se ela vai estar, por exemplo, se uma empresa de tecnologia vai estar dentro do ambiente urbano, ela vai estar muito provavelmente vinculada aos códigos de postura, zoneamento urbanos daquele município, né? Ou se ela vai ocupar um ambiente rural, né? Quais serão as dinâmicas que ali serão estabelecidas? Então, pois é, ela é muito ligada à existem ocupação de normas, espaço, né? existem diversas normas que orientam, né, e determinam quais os procedimentos, não somente de diagnóstico desses impactos, prévios, né, e ao longo também da implantação das obras, de fato, para a implantação do empreendimento, e posteriormente nas fases de operação subsequentes, né. Voltando ao caso da hidrelétrica, você há de convir que quando você faz uma alteração dessa natureza, ela é uma alteração perpétua, né, então é um grande vizinho que se estabelece numa determinada região e as pessoas vão ser obrigadas a conviver com aquilo por muito tempo. Então, daí vem a necessidade desta Por, responsabilidade. por muito tempo, não, por todo o tempo, né? Por muito tempo eu digo enquanto elas viverem, porque o empreendimento vai continuar lá, É. inclusive, né. Então, assim, o que eu gosto de destacar é o seguinte, e aí, até com o advento do ESG, né, que é uma temática aí recente, enfim, já está até um pouco velha, eu diria, hoje a gente tem buscado trabalhar para além do ESG em outras dinâmicas que são até, de certa forma, mais assertivas. A gente pode perceber que existe muito greenwashing aí nesse Uhum. meio, né, então a ideia é que a gente possa, mas eu gosto de destacar o seguinte: o advento do ESG ele trouxe, e isso a gente tem que perceber e admitir que, o ESG trouxe uma mudança de perspectiva no desenvolvimento da cadeia produtiva. As empresas hoje tendem a ter uma postura, mais voltada para essa responsabilidade de cuidar do planeta para as próximas gerações. Ele trouxe uma espécie de profissionalização do tema impacto social, trazendo uma mudança cultural, né? Eu diria que é uma necessidade premente, porque, inclusive, esta responsabilidade hoje ela está ligada à vida, ao tempo de vida dessas empresas. Empresas que investem em boas práticas socioambientais tendem a ter um tempo de vida maior. Isso sim, Exato. dentro do que você está colocando, é uma mudança de cultura importante. Não é porque antes a gente via muito o tema do impacto social, né, de responsabilidade social, mas era uma coisa muito solta, era aquela coisa que a empresa podia fazer ou não fazer, ela tinha ali talvez uma liberdade maior de querer ou não. Quando o ISD chegou, acho que isso deu um passo no sentido de, cara, não é muito se você quer ou não, você tem, você precisa, até pela vida da sua empresa, pela sua empresa, é algo que começou a metrificar, começou a ter o como fazer, começou a ter profissionais com foco Os nisso, que era muito ODS da difícil, as ONU, né? ODS. Isso tem muita gente que questiona para um lado, para o outro, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é, toda essa movimentação trouxe uma realidade de que, para facilitar, trazendo pontes para quem está enxergando esse tipo de coisa, possa realmente acessar esse tipo de trabalho com mais, eh De uma com forma mais mais segurança, palpável, mais né? palpável, mais seguro, com método, né, então ela trouxe um pouco dessa mudança cultural e também trazendo esse tema para uma realidade,
internalizando isso dentro das empresas, né? Que antes era um pouco mais solto, era uma coisa que você não conseguia É, no enxergar, né? a tradução disso que você está colocando muito bem, é que houve de fato a vontade de se Sim, desenvolver, né. Então a gente sai num discurso e passa isso. a de fato operacionalizar essas ações. É importante destacar que o ESG não é novo não, o ESG existe há muito tempo, há mais de 10, 15 anos que se fala em Uhum, ESG, mas, de fato agora, neste momento, a gente percebe sim uma tendência, e isso eu acho que isso é inerente à própria condição da nossa sociedade, né, Guilherme, a gente está hoje, se a gente não cuidar do planeta, a gente pode ter consequências drásticas para a nossa permanência aqui, né. sim. Isso não é papo de ecologista, de natura isso já deixou de ser, uma narrativa para a gente perceber hoje. Qualquer tipo de desastre natural tem hoje uma magnitude muito maior do que anteriormente, né. A nossa geração aí, nós estamos na casa aí dos 40, a gente percebe que, né, desde quando a gente se entende por gente, a forma como isso é tratado na mídia mudou completamente, e Sim. também as consequências que se tem desses desastres são muito maiores, com certeza. Então, eu acho que essa preocupação e essa vontade que se traduz nas ações concretas, como a gente está falando, ela advém também, de não termos outra saída. A gente vai ter que realmente, reverter, algo que desde a Revolução Industrial a gente devastou o planeta, a gente consumiu recursos naturais, renováveis e não renováveis, de uma maneira absurda, né. Então essa relação do consumo como um todo, ela se traduziu de uma maneira, assim, muito prejudicial mesmo para o espaço que a gente ocupa, que é o nosso planeta. Gente, eu queria lembrar que o Felipe é biólogo, né? Que não está falando aqui só de experiência de mercado, ele é biólogo com experiência em diversas instituições. Queria que você falasse um pouco isso, eh emendando já, aproveitando para você explicar um pouco mais o que que a Topo faz exatamente, né, qual que é a atividade core dela, mas trazendo também qual é a sua participação social, né, nos conselhos e enfim, né, todos as instituições aí que estão aí na sociedade para regular, né, todo esse tipo de trabalho. Beleza, vamos lá. Realmente é muita coisa que eu venho fazendo, né. Hoje eu tenho 5 cargos públicos, né, de assentos em conselhos. São conselhos deliberativos, acerca das licenças nessas diversas tipologias que a gente, já destacou. Então, hoje eu tenho um assento no Conselho Municipal de Meio Ambiente, Belo Horizonte, eu ocupo também uma cadeira no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que trata dos recursos hídricos, né, do estado de Minas Gerais. Faço parte do Comitê Técnico de Meio Ambiente do CRB, que é o Conselho Regional de Biologia, que tem uma atuação interestadual, né, Minas, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. E estou como vice-presidente da Sucesso, onde ali eu vou desenvolver um trabalho mais voltado para a parte social, né, de impacto social na prática, com o programa Open Jobs, que é um programa que une tecnologia, ele traz o impacto social na prática e ele realmente é um case que vale a pena a gente falar também. Mas, terminando aqui de contar um pouquinho do que eu qual que é a minha trajetória, né. Eu sou formado em biologia, pela PUC Minas, daqui de Belo Horizonte, e em 2003 já trabalhava como, pesquisador e compondo equipes de diagnóstico de impactos ambientais antes de formar, né, e trabalhei nos últimos 20 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro. Eu só não conheço um estado da federação, que é o Amapá, mas todos esses estados estive, a trabalho, já desenvolvi mais de 400 projetos na área de licenciamento ambiental de empreendimentos de infraestrutura. E, dentro de um processo de ressignificação que eu iniciei há 7 anos atrás, culminou até com a saída minha de uma outra empresa, do setor também, e eu quis fazer as coisas de uma forma diferente. Então a Toupa Ambiental é fruto disso. Eh, a Toupa ela vem para realmente transformar e deixar um legado nos projetos em que a gente tem a oportunidade de atuar.
gerando não somente conhecimento inovador dentro das temáticas, das diversas temáticas socioambientais, mas também podendo colecionar cases de sucesso, de transformação, tanto na área ambiental quanto na área social. E mais recentemente, a gente criou uma prateleira de projetos sociais, porque, como eu disse, a gente está trabalhando para além do ESG, a gente está operacionalizando algo que de fato seja metrificável, replicável e que crie tendências, porque quando você cria uma tendência e esse projeto ele é reproduzido em diferentes realidades por por tudo quanto é canto for possível, aí de fato nós estamos falando de um legado. E a Topo Ambiental, Topo é um nome em inglês, né, neozelandês, e tem um case interessante que me motivou muito a adotá-lo. Primeiro que eu tenho uma relação particular com esse local, é um lago da Nova Zelândia, mas existe uma história que o povo neozelandês, principalmente os povos indígenas, conseguiram, depois de uma luta de mais de 40 anos na justiça, eh, implantar como um rio fazendo parte da sociedade indígena, ou seja, o reconhecimento daquele rio enquanto que se trata ali de uma toponímia, enfim, de um item físico, mas de ser reconhecido na justiça enquanto um ser que faz parte, um ser vivo que faz parte da sociedade ali. Então, isso traduz muito do que a gente está falando aqui de legado e da forma de fazer. A gente não está aqui nesse mundo só de passagem e deixar de fato cases transformadores. E se a gente puder depois olhar para trás e falar, olha, que legal, realmente a gente transformou através dessas dinâmicas, dessas metodologias, dessas inovações, a gente transformou para o bem, a gente deixou algo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, do que se a gente tivesse simplesmente passado por aqui de passagem, né, como se diz. Então, é um pouco aí do meu propósito e da forma como a Topo hoje encara a atuação dentro da consultoria ambiental, suas diversas nuances, tipologias de trabalho, são diversas as áreas de atuação, mas a gente trabalha sim com esse viés estratégico e com o entendimento de que a boa prática socioambiental ela não se trata simplesmente de retorno de imagem para quem faz. Ela, de fato, ela traduz uma necessidade de sermos mais responsáveis e de termos essa noção de responsabilidade intergeracional, ou seja, as gerações que virão depois de nós, que elas possam usufruir de um espaço igual ou melhor ao que nós temos hoje. É legal, assim, quando a gente pega alguns métodos, né, de criação de marcas eh, e de formação de modelos de negócio, né, como o Golden Circle, por exemplo, que tem ali Aham. no centro o porquê, né. Então, assim, a gente tem, eh grandes exemplos de grandes empresas que estão aí há anos e que provavelmente vão ficar aí durante muito tempo ainda, que tem um porquê muito sólido. O porquê que eu falo não é o porquê de ganhar dinheiro, é o porquê da existência daquela empresa para a sociedade. O Uhum. que que ela traz para a sociedade? Quando ela tem um porquê forte, que é um núcleo bem duro, que não se muda, e ela tem aquela razão de existir, de entrega para a sociedade, ela sobrevive, né, as pessoas viram torcedoras, as pessoas querem que aquilo exista, Exatamente. né, então Você criou a tendência de fato você criou uma você faz parte do do mundo. processo. Se essa empresa acaba, algo acaba também, né. E eu acho que tudo isso que a gente está falando vem para dar possibilidade, apoio e conhecimento para que as empresas tenham a oportunidade de ter isso, Sim, sim. né. Então, assim, porque nem todo mundo pensa assim, nem toda empresa nasce por isso, mas ela pode adquirir um lugar dentro do mercado, dentro da sociedade, em que ela se torne realmente importante para a sociedade. Sim. E isso durante um tempo, como você falou, isso parecia uma coisa mais de marketing e tal,
mas que cada vez que a gente enxerga as grandes marcas, a gente vê que é a base da empresa. Até na hora de você escolher um funcionário, você está pensando naquela base, nos valores que aquele funcionário tem, né? De onde ele vem, como ele pensa. Qual Né? Então, arcabouço assim, cultural que ele traz para cultural, e contribuir. como que você distribui aquela cultura corporativa na empresa baseada dentro dessa questão, desse porquê que foi definido, que existem vários. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de ESG, de ODS e de impacto social e todas essas coisas que se equilibram aí, né? É um pêndulo que hora puxa para um lado, hora puxa para o outro, hora está em equilíbrio, né? Em vários pensamentos e linhas de ideias diferentes, mas no final das contas, o que todo mundo está precisando é de colocar valores e porquês para as empresas existirem, e essas ferramentas têm trazido, né, uma chance, né, uma Então, oportunidade das empresas terem métodos para fazer isso. Né? não, se você me permite adicionar esse comentário interessante que você faz, porque o que são as empresas no final das contas? Só, São um conjunto de pessoas resolvendo problemas, agregando valor para a sociedade e monetizando essas soluções. A cadeia produtiva, enfim, e a cadeia de serviços, o que seja, nada mais é do que isso, né? E, e aí, quando você pensa, então, poxa, somos pessoas, né? Pessoas que estamos cruzando as nossas trajetórias aqui em prol de uma troca. Eu te forneço as minhas skills, né, as minhas capacidades, o meu modo de ver o mundo, o meu arcabouço cultural, e eu contribuo para esse propósito da empresa dessa maneira, né? E aí eu acho muito importante, quando a gente fala de pessoas, né, por que não? Por que não a gente também ter uma visão, esse olhar para as pessoas, ele vem por quê? De onde? Qual é a natureza desse sentimento que nos faz viver em sociedade e nos organizarmos de diversas formas diferentes, seja dentro de uma empresa, seja dentro de uma associação, seja dentro do terceiro setor, seja dentro de um conselho desse que eu faço parte, enfim. Qual é o objetivo? é, eu, eu, Como que eu, um propósito ele é alcançado? O que faz com que a gente esteja aqui agora dividindo ideias? Nada mais é do que o sentimento de fraternidade. O sentimento de fraternidade é que nos fez nos darmos as mãos e vivemos em sociedade. Então, quando você assume e nivela por aqui, o sentimento de fraternidade é o que nos faz estarmos juntos. Isso também tem que ser a força motriz para a gente transformar para o bem. E aí, quando a gente fala de uma prateleira de projetos sociais, esses projetos eles têm que ser assertivos. Eles têm que cumprir o propósito. E para eles cumprirem o propósito, não basta simplesmente você chegar ao final do escopo e entregar aquele objetivo fim daquele projeto. Não. Você tem que criar tendências. Você tem que realmente agregar, transformar. E a tecnologia é um instrumento para isso, né? A tecnologia ela vem para facilitar, para operacionalizar, que é um saber diferente da ciência. A tecnologia é um saber, nós estamos indo longe aqui, mas eu acho que no final a gente costura, porque a tecnologia é um saber diferente da ciência. Embora muitas teorias científicas sejam aplicadas dentro da tecnologia, a tecnologia ela transcende a ciência no seguinte sentido: ela aplica as leis científicas, mas ela não se trata de um saber abstrato, geral. Uma lei científica ela é um conceito, ele é subjetivo, ele pode ter diferentes entendimentos, pode ter inovações, pode ser testado em diferentes cenários, enfim. Mas a tecnologia ela é concreta. A tecnologia é o saber concreto, é aquilo que funciona. Aquilo que não funciona não perdura, né. E aí que tá, eu acho que o gatilho, quando você junta princípio de fraternidade, responsabilidade socioambiental com a tecnologia, agora
você tem uma força de impacto social efetiva. Agora você consegue, de fato, transformar. Concorda comigo ou não? Concordo. E, inclusive, essa questão eu tenho para mim um pensamento que vem aí de algumas ideias do Clóvis de Barros e outros que eu gosto aí de entender como eles vivem, né? Mas um pensamento que eu me prendo muito, que tem muito a ver com isso que você falou, é o seguinte. Cara, a ideia da gente viver para buscar experiências e aquisições para atender o nosso ego e as nossas vontades próprias é um saco sem fundo. Nunca acaba. A Você grama do viajou, vizinho sempre vai ser mais não, você verde, né? viajou para um lugar, você quer ir para o outro. Você comprou um negócio, você quer comprar outro. Essa busca que tem deixado a sociedade muito ansiosa, porque você nunca chega lá. Tudo que você adquire, que você tem experiência, aquilo, até mesmo coisas que são boas. Eu não estou falando que essas coisas são ruins. Você faz um curso, você quer fazer outro. É um saco sem fundo. E a maioria das pessoas, e nós e todo mundo, vive o tempo todo por isso. A partir do momento que a gente entende que a gente pode viver por uma outra coisa, que é o estender a mão, que é o juntar ao outro, Fazer o bem. fazer o bem e transferir esse conhecimento que a gente adquire, conquistando essas coisas, levando isso para outras pessoas. Ou seja, é modificar o sentido Eu de acho que é valor isso das que você coisas, está né? querendo dizer sobre fraternidade. Exato. Porque a gente pega o que a gente acumulou, o que a gente conquistou, o que a gente fez, o que a gente adquiriu, e de alguma forma estou falando para a gente distribuir isso, não é essa a viagem aqui. Mas se você pega isso e transforma isso em algo bom para outras, eu não estou falando só para sua família, para quem está do seu lado, para as pessoas. Se isso é publicado, se isso é levado, se isso é transformado, né, Disseminado. multiplicado, aí você começa a entender que as coisas fazem sentido, né? Então, quando você estava falando da sociedade só foi possível por conta disso, eu acredito plenamente de que isso seja algo da humanidade, não é meu, seu, é algo da humanidade. Quem não encontrou essa lógica ainda, ou precisa encontrar, ou está sofrendo. Com certeza. Fraternidade nada mais é do que sentimento de solidariedade entre irmãos, né? Sim. Entre semelhantes, entre pessoas que se reconhecem, né? Isso é a Então, base, vamos lá, isso é a base de todo o projeto que a gente vem construindo junto com a Sucesso, que é exatamente. o Open Jobs. Nós estamos com 20 minutos, queria que você entrasse um pouco no Open Jobs, explicasse um pouco mais sobre o que está acontecendo ali, né, a sua chegada como vice-presidente, e explicasse um pouco para todo mundo. A gente já falou de Open Jobs aqui no Hopecast, mas eu queria dar uma atualizada sobre em que momento que isso está e como que vocês estão pretendendo aí para o próximo ano. Vamos lá. Chegamos na cereja do bolo, né? O Open Jobs é um projeto que eu tenho enorme orgulho, porque o Open Jobs é a oportunidade de colocar todos esses conceitos que eu trouxe aqui, que são conceitos profundos, mas que estão intimamente ligados ao meu propósito de vida, e operacionalizar, materializar isso dentro de um projeto que já está acontecendo, né? Então, eu cheguei recentemente a Sucesso, e até nas palavras do ex-presidente do Celso, que você também conhece, ele falou: Felipe, a gente precisa de um piloto para o avião, porque o avião ele já está voando, a gente já decolou, ele tem combustível, ele tem tripulação, ele tem já o plano de voo traçado, mas está faltando piloto. E eu sou um cara de processo, né, Guilherme? Eu sou um cara de pegar ali o plano de voo e falar, bom, então agora nós vamos compartimentar isso aqui em pequenas frações para a gente poder ir passo a passo chegando. O projeto Open Jobs, ele vem
com uma característica muito importante. Ele traz um diagnóstico prévio das comunidades que têm fragilidade hoje, no estado de Minas Gerais. Então, nós estamos falando de aglomerados, né, de comunidades, enfim, com algum tipo de fragilidade. Né? Há que se dizer que isso não é muito difícil de encontrar, né? Só de pensar que mais da metade da população nacional não tem nem esgoto tratado, então isso não é muito difícil de encontrar. Mas a ideia é a gente fazer um diagnóstico prévio dessas comunidades, entender quais são os perfis de jovens que estão ali e quais as circunstâncias às quais eles estão inseridos, e recrutar esses jovens para um curso de formação em tecnologia, né, e as diversas sub-áreas que a tecnologia concentra, e em 7 meses esses jovens já estarem se preparando para, ao final de um ciclo de 1 ano, poderem ser absorvidos dentro do setor de tecnologia nacional. Existem vários, a Hope, como uma executora do projeto Open Jobs, e pelos resultados que a Hope já trouxe, a gente vê que isso já está acontecendo, né? Nós já temos aí uma série de resultados interessantíssimos para serem publicados, inclusive. Mas uma característica que eu considero um diferencial é essa capacidade justamente de metrificar as etapas do projeto e torná-lo replicável ao final. Porque aí a gente vai estar lançando tendência. E a Sucesso, como uma instituição nacional, né, embora a gente esteja vinculado aqui ao Grupo de Trabalho de Minas Gerais, a gente tem um íntimo relacionamento, né, com o presidente da Sucesso Nacional, etc. E tá aí o hub para a gente depois replicar esse projeto em outros cenários, em outros estados. Certamente isso vai acontecer. Mas o interessante é que, assim, neste momento, uma empresa parceira, ela não somente está criando um impacto social e fazendo na prática aquela boa gestão, aquela boa governança socioambiental, como ela também pode absorver esses profissionais que estão sendo formados, sendo que eu acho que você tem até números melhores para apresentar, mas é um mercado dos mais carentes hoje de profissionais. O mercado de tecnologia brasileiro, ele é carente demais de profissionais. O que eu acho muito sensacional é o quanto que isso tem uma sinergia assim muito forte com a Sucesso, porque a Sucesso ela é uma instituição que representa os usuários de tecnologia de Minas Gerais, do Brasil, mas falando da Sucesso Minas, do Brasil. Então, assim, diante de um apagão tecnológico, um possível apagão tecnológico que a gente está vivendo, são 400 mil vagas abertas, com 30 mil de déficit, ou seja, cara, as empresas de tecnologia precisam ficar preocupadas, porque não vai haver a mão de obra, por mais que entre inteligência artificial, o que for, vai ficar cada vez mais difícil e a nossa tecnologia vai andar lento. Vai andar lento, ela vai ficar devagar. Você não consegue. Eu participo desse mercado. A pessoa quer desenvolver uma aplicação, uma coisa para evoluir, é muito difícil. Por quê? À medida que essa escassez acontece, obviamente, e aí eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, mas obviamente que esse trabalho vai reduzir também a qualidade dele. As entregas não chegam, a coisa é difícil. Você rema e não consegue desenvolver um bom trabalho. Eu estou falando, gente, claro que as grandes empresas de tecnologia conseguem, mas porque está todo mundo lá. Empresas que estão iniciando, médias empresas que estão querendo fazer tecnologia, elas têm muita dificuldade de manter uma equipe de tecnologia. E quando a Sucesso chega e apoia e trabalha algo para resolver esse problema em Minas Gerais, trazendo a periferia para esse mercado, não tem ninguém inventando roda. Isso foi feito, está sendo feito no mundo, e as nações estão fazendo isso, estão prosperando, estão crescendo, estão virando as pontas do planeta. Você tem né? Coreia, né? Vários cases, Coreia, Singapura, enfim. China, a própria China. Então, assim, todos esses lugares fizeram exércitos. Uhum.
né? Quando você fala recrutar, é exatamente isso, é recrutar e fazer exército de programadores, tecnólogos, pessoas que sabem trabalhar inteligência artificial, e é isso que pode mudar a realidade do Brasil, porque qual outro caminho? Sim, com certeza. É, o que você acabou de falar aí, o propósito né, o objetivo final do Open Jobs, né? Nós temos a Hope, que é a nossa parceira operacional, e todas as vivências já, né, já apreendidas ao longo da jornada Hope, que nos traz grande segurança como executores desse projeto, né? E voltando um pouquinho naquela comparação da tecnologia com a ciência, né? É, a sociedade moderna, ela vive em função da tecnologia. Basta a gente lembrar aí também, fazendo referência aí à sua audiência, que é muito ligada, né, nessa temática da tecnologia. Como que era, por exemplo, nos anos 2000? Nos anos 2000 você esperava um disco da banda que você gostava sair para você poder comprar e ser influenciado por aquilo. Com o advento dos streamings de música, olha como que isso revolucionou completamente a forma de se escutar música. Hoje não existe nenhum processo que nenhuma pessoa viva independente de tecnologia, seja qualquer que seja ela. Nós estamos aqui nos comunicando com milhares de pessoas através de instrumentos tecnológicos, enfim. Então, a ciência, ela existe até uma frase do Merton, é um francês. Ultimamente, eu tenho me enveredado aí pela área das ciências sociais, eu sou acadêmico de direito hoje e tenho lido muita coisa das ciências sociais, até por conta dessa nova formação que eu estou adquirindo aí na área de impacto social. Mas o Merton fala que mais de 50% dos trabalhos científicos são falsos. Por quê? Justamente por ser um método de produção, um saber já viciado pelo lobby, pelos interesses, pelos conflitos de interesse, né? E eu acho que o mais bonito da tecnologia é essa concretude, é o que funciona, permanece, e não tem nada mais humano do que E o isso. que não funciona sai de Perde o linha. sentido completamente. Então, o Open Jobs, eu acho que ele traduz um pouco disso. É você utilizar a tecnologia para retroalimentar o sistema de construção de conhecimento na temática da tecnologia, transformando a forma como sociedades em vulnerabilidade existam, transformando essas pessoas e buscando, no final de tudo, a formação de uma tendência de desenvolvimento para o nosso país. Olha só, Então, é muito intrincado, são vários objetivos intrincados, mas bem arquitetados dentro de uma lógica que já está funcionando. A gente já consegue perceber os resultados do trabalho. Então, pensa comigo aqui. Cara, qual que é a base para você ter uma sociedade equilibrada, né? Para mim, isso. Você olha para o lugar e fala assim, cara, que cidade, que país, que coisa legal. É quando você tem todos os ocupantes daquele espaço tendo um lugar no mundo ali, exato. certo? Sentimento de pertencimento. Tem um lugar, ele tem uma atividade, ele funciona, todo mundo participa daquilo ali de alguma forma. O que esse tipo de trabalho faz, não só o do Open Jobs, mas o que esse tipo de trabalho faz é o seguinte: eu vou entregar para essas pessoas uma coisa que já pertence a elas, mas que elas não têm. Elas precisam do seu lugar no mundo, não tem ninguém para ocupar, porque todos os formandos de tecnologia já estão no mercado. Não tem quem ocupe. Então, a oportunidade, ela está aí. Existe pessoas que precisam um espaço vazio e nós vamos apenas levar para essas pessoas o que já é delas, porque esse espaço não tem outro dono para isso. Então, e por que elas não... E por que essas pessoas existindo, né, e a oportunidade também existindo, por que elas não conseguiram fazer isso antes? Porque
por causa de um sistema que não que consegue. as paralisam. Exato. Então, o que a gente está fazendo? A gente está, de uma forma muito inteligente, com o apoio da tecnologia, quebrando esse paradigma e dando acesso para que essas pessoas possam aproveitar essa A oportunidade. gente chama de desbloqueio. Exato, Né? A gente desbloquear a economia daquela região. exato. Né? Então, assim, quando você fala vamos implementar o Open Jobs em tal lugar, isso significa que nós estamos desbloqueando essas pessoas e dando acesso a elas a um espaço que já é delas, porque não tem outros a ocupar. Não é uma questão... Você transforma o indicador econômico da região, Transforma você transforma, tudo. você aumenta sobremaneira a renda familiar dessas pessoas, ou seja, é um sentimento de bem-estar que ele é replicado Os em cases diversas que esferas. a gente está conseguindo é aumento de 300%, 400% Olha só, da renda familiar das pessoas. 300, 400%. É uma realidade totalmente impossível para aquelas pessoas. Exatamente. Bom, temos 7 minutos. Eu queria que você explicasse como que uma empresa, ou uma instituição, ou quem quiser participar do Open Jobs, o que ela precisa fazer, com quem que ela tem que conversar, e que você também faça aí um resumo, né, da nossa conversa aí, umas considerações finais, se quiser também, né, colocar aí seu contato, rede social, enfim, fica à vontade. São 7 minutos aí para você. Tá, eu acho que a gente pode deixar, se for possível, na descrição do podcast, os meus contatos das redes sociais, enfim, e também vou deixar o contato meu da Sucesso para a gente poder ser contatado, enfim, os parceiros que quiserem fazer parte deste projeto maravilhoso, nós teremos, assim, imenso prazer em irmos apresentar, enfim, e de trazer com mais detalhes do que se trata esse projeto. O que tá aparecendo? Ah, tá aqui. Beleza. Legal. Então você corta isso que eu vou começar a falar de novo. Não, podemos falar. Gente, é o seguinte. O contato do Felipe tá aí na tela, tá? Felipe Nunes, @Felipe_Nunes. Isso é o seu Instagram. É o Instagram com 2 S. Temos também, né, o LinkedIn, enfim, todos os outros que a gente pode deixar na descrição do vídeo sem problema nenhum. Agora, falando um pouquinho das empresas, né? Obrigado, Rafa, aí, por colocar aí pra gente. Valeu. As empresas, né? Muitas vezes, e agora isso é até interessante ser colocado, muitas vezes dentro desse conjunto, desse book de programas ambientais que as empresas em geral têm que cumprir para terem as licenças ambientais vigentes, né? Isso tem uma conta ambiental, né? A maioria destes programas inclui recapacitação, educação, tem educação ambiental, enfim, tem uma série de tipologias que são sinérgicas ao Open Jobs, ou seja, nós conseguimos otimizar os resultados desta conta ambiental, que já é obrigatória, é inerente à atividade dessas empresas. Então, obviamente que um ouvinte nosso aqui que está escutando essa abordagem, ele já está fazendo a associação dele lá. Olha, hoje eu desenvolvo tais e tais programas ambientais nos empreendimentos que eu desenvolvo. A gente consegue implementar o Open Jobs dentro dessa conta, com o mesmo valor que ele já gastaria dentro dos programas ambientais, fornecendo os resultados que ele precisa apresentar para os órgãos e gerando toda essa cadeia de transformação que a gente está falando aqui. Então, assim, empreendedores que desenvolvam qualquer tipo de atividade de impacto socioambiental são elegíveis para serem parceiros do Open Jobs, mas não somente estes, porque empresas de serviços, qualquer tipologia, empresas de tecnologia que poderão até usufruir depois dos jovens formados, são elegíveis para serem parceiros do Open Jobs, ou seja, não existe grande limitação, porque no fundo nós estamos falando do financiamento de bolsas para esses jovens. Então, dentro da sua possibilidade, dentro da sua conta ali, do seu provisionamento, você vai contratar 1, 2, 10,
100 bolsas, né? 1000 bolsas. E o projeto ele vai ser desenvolvido, né? Um dashboard mensal ele é apresentado com os resultados de transformação que aqueles jovens e as regiões as quais esses jovens estão inseridos estão passando, né? Quais transformações esse investimento está gerando. E isso pode ser usado de diferentes maneiras, seja para cumprir um protocolo ESG que está sendo implantado, seja para atender obrigações de licença, como eu já disse, ou mesmo para retorno de imagem. Porque esse retorno de imagem, ele é legítimo, né? Eu estou, de fato, transformando aqui, além do meu lucro, que minha atividade gera e tem que gerar. Quem faz isso merece ter imagem. Tem que gerar, tem que ter esse retorno de imagem, porque é aqui que a gente está também motivando toda uma cadeia a fazer parte desse tipo de ação, né? Então, um breve relato aí do que é o programa. Você me pediu aí algumas considerações finais. Nós estamos aí no final de ano, né? É momento de reflexão. Muita gente para, a grande maioria para um tempinho, né, para descansar. Eu queria destacar muito essa questão do senso de propósito que nós temos enquanto seres viventes, interrelacionáveis, né, movidos pelo sentimento de fraternidade. Esse é um momento propício para a gente ressignificar a nossa vida dentro de um caminho mais fraternal, mais solidário. E eu digo, fraternidade é diferente de filantropia. Fraternidade engloba filantropia. Filantropia é uma ação. É uma ação. A fraternidade é o porquê dessa ação. Então, isso traz para a gente o quê? A necessidade de ressignificarmos a nossa vida dentro de um princípio que certamente só trará bem a nós mesmos, quanto aos nossos próximos e para toda uma cadeia de pessoas que vão estar direta ou indiretamente sendo impactadas com responsabilidade a partir desse sentimento que é transferido, que é replicado, né, que é aumentado gradualmente. É isso que a gente precisa para ter uma sociedade melhor. O Open Jobs ele tem isso na sua essência, como a gente pôde trazer aqui. Para mim é um imenso prazer ter tido a oportunidade de estar aqui com você conversando hoje. Eu quero desejar a você e a toda a sua audiência boas festas, um feliz ano novo e que a gente possa sempre estar com esse sentimento de responsabilidade, de fraternidade e de impacto social dentro das nossas ações do dia a dia, porque eu te garanto que ao olhar para o lado você já vai ter uma oportunidade de mudar a vida de alguém. É isso, meu caro. Beleza, Felipe, obrigado aí mais uma vez por estar com a gente. Gente, queria agradecer mais uma vez aí a Fast Frame, Zeladoria do Planeta, Prefeitura de Bueno Brandão, muito obrigado, vocês foram muito importantes para a gente aí esse ano. Claro que existem várias outras empresas, instituições e pessoas aí que eu terei, inclusive hoje a gente vai ter nossa festa de confraternização, vou poder agradecer a todos lá presencialmente, mas obrigado a todo mundo aí que esteve com a gente durante esse ano, né? Foi um ano de muita luta, de muita busca, de muito conhecimento e temos aí certeza que 2024 vai ser ainda melhor. Muito obrigado e até a próxima.